E aí, chuchus! E aí pessoal, como é que vocês estão? E a gente não podia deixar essa marca de 100 episódios passar em branco. Estamos aqui hoje para uma coisa muito especial, que é comemorar aí os 100 episódios numerados do Caranguejo Atômico. São 100 episódios que a gente está lançando, entre outros quadros que o podcast tem, além das lives também. Então, esse é um vídeo para agradecer todo mundo que acompanha a gente nesses quase 3 anos de existência do Caranguejo Atômico. Nós 3 estamos aqui para poder indicar para vocês, cada um, 3 podcasts que marcaram a nossa história aqui no podcast Caranguejo Atômico. 100 episódios numerados, a gente vai hoje aqui falar os nossos episódios prediletos, né? Os 3 episódios do podcast que eu mais curti, que mais estão aqui no meu coração. Eu vou começar com um bem antigo, o episódio 13, falando aí sobre Stranger Things, a 3ª temporada, e a gente faz um apanhado também da 1ª e 2ª temporada, né? Porque o Caranguejo Atômico não existia quando teve as 2 primeiras temporadas. Mas foi um episódio muito legal, juntamos aí nosso grande amigo Rafael e a irmã de Guilherme, Camille, a gente se juntou entre amigos, fazer aquele papo gostoso, muito legal sobre a série toda. É uma série que eu curto pra caramba e fazer todo esse apanhado, mostrar a evolução da série, as quedas, as subidas até a 3ª temporada, foi muito legal. É uma série tão legal, tão nostálgica, uma série nova, mas tem muita coisa nostálgica, né? Então ouçam o nosso episódio que ele tá sensacional, ouçam que tá bem legal mesmo. E a minha primeira indicação aqui é o episódio número 100 do Caranguejo, o episódio aí sobre o Batman, o novo Batman do Matt Reeves, né? O Batman do Robert Pattinson. A gente teve um convidado bem legal aí, que foi o Felipe Andrada, participou desse episódio. E o episódio foi massa, porque a gente pôde falar um pouquinho aí sobre esse novo Batman, né? Nossas impressões sobre esse filme, que está iniciando uma era aí do morcegão nos cinemas. Foi bem interessante a gente ver essa nova abordagem, o Batman Detetive finalmente, né? A gente teve um Batman Detetive aí nos cinemas. E aí foi muito legal esse episódio, que a gente pôde comentar, inclusive teve uma certa discórdia ali e tal, né, dentro desse episódio, mas foi uma discórdia sadia, tá? Ninguém aí se esfaqueou, ninguém brigou por conta disso não. Escutem esse episódio, porque esse episódio é bem legal. Minha primeira indicação é o podcast número 26, Histórias de Viagem no Tempo. É um episódio muito bacana, muito divertido. Nele a gente abordou um pouco sobre tipos de histórias de viagem no tempo, loop temporal, viagem no tempo clássica de você encontrar você mesmo no passado. Foi o primeiro episódio, se eu não estou enganado, que a gente fez de pauta fria, que são aqueles temas onde não é o assunto do momento, é um assunto onde a gente escutando ele hoje, vai ser atual hoje e para sempre. Então foi uma experiência bem legal, foi nossa primeira experiência com pauta fria, foi bem divertido, a gente abordou essas histórias diferentes e também tem a melhor, na minha opinião, melhor história de amor de Rudá Braga, que é um dos quadros que fica dentro dos quadros do Caranguejo Atômico. Então, episódio 26, Histórias de Viagem no Tempo, muito bacana, a gente falou de games, de filmes, de séries que abordam essa temática e foi bem legal ver todas as óticas e o que a gente prefere em uma história, em uma obra de viagem no tempo, né? A gente chegou a fazer outras pautas frias também, a gente fez filmes de assalto, a gente fez jogos que poderiam virar filmes que todo mundo odeia, mas nós amamos. Então a gente criou esses quadros de pauta fria a partir do episódio 26, Histórias de Viagem no Tempo. Então essa é a minha primeira indicação, episódio 26. O segundo episódio que eu vou destacar aqui é o episódio 23, também um dos nossos primeiros aí, ó, sobre a evolução do Pokémon. Nós chamamos nossa grande amiga Dani Souza para conversar um pouquinho aí sobre as gerações de Pokémon, o que a gente jogava, como a gente descobriu o Pokémon, como começamos a jogar, as evoluções, não dos bichos, mas a evolução dos games. Então foi um papo muito legal, super também nostálgico. Então se você curte Pokémon, curte os jogos da Nintendo, você vai adorar esse episódio, tá muito legal mesmo, recomendo bastante. A minha segunda indicação é o episódio do The Witcher, justamente por esse motivo da discórdia, porque foi a primeira discórdia a gente nunca esquece, né, gente? Então esse foi o primeiro episódio que o Caranguejo de fato teve um arranca-rabo, né, que foi Rudá versus o resto dos integrantes do Caranguejo Atômico, porque eu fui o único que teve coragem de dizer que não gostou de The Witcher, né, aquela série meia boca lá, com o Henry Cavill, que parece uma porta, né? Então o pessoal aí não gostou e tal, e esse episódio foi muito marcante justamente por causa disso. A gente teve a participação do Givaldo, da Badoc Geek também, que deu sua contribuição, ficou meio em cima do muro. Foi massa esse episódio, pra mim
Ele também é um episódio que eu tenho muito carinho, justamente por essa coisa da discórdia, né? Paradoxo, né? Eu tenho carinho porque tem discórdia, mas enfim. Minha segunda indicação aqui é o episódio 57, Ghost of Tsushima, o honrado último exclusivo do PlayStation 4, que tem esse nome porque nos planos originais ele ia realmente ser o último exclusivo da Sony para o PlayStation 4, mas com as coisas da pandemia rolando, muitos lançamentos saíram para PlayStation 5 e PlayStation 4, ainda assim ele é o último grande exclusivo da Sony para o Play 4, que depois acabou sendo lançado aí para PlayStation 5, provavelmente no futuro vai ser lançado também para o PC, mas na época que a gente gravou foi um lançamento exclusivo e o último exclusivo do PlayStation 4. Então, se vocês escutarem, pode estar um pouco datado, mas faz parte de quem produz conteúdo, que fica aí a informação perdida no tempo, digamos assim. E esse é um episódio muito especial, a gente gravou com o Russo, lá do Player Select, que também é um podcast muito legal, muito bom. E foi um aprendizado, é um dos podcasts que a gente pode dizer que saiu aprendendo um pouco mais sobre alguma coisa. Ghost of Tsushima é um jogo sobre a cultura japonesa, sobre a invasão da Mongólia, sobre o Japão, e aí tendo o primeiro contato ali na ilha de Tsushima, e é bem legal, é muito divertido. Para quem gosta de cultura japonesa é sensacional, para quem gosta de samurai é sensacional também. O jogo tem uma mecânica de escalada, é um open world, um sandbox, né? Mas por que eu digo que foi um podcast que a gente aprende mais? O Russo trouxe pra gente muita informação sobre a cultura japonesa, coisas que a gente já sabia, coisas que a gente não sabia tanto. E foi um podcast extremamente rico de informação pra gente e pra vocês que escutaram. É um episódio sobre videogame, que a gente acaba não fazendo tantos episódios de videogame no Caranguejo Atômico Podcast. É um segmento um pouco mais complicado para nossa dinâmica. Somos 3 pessoas que têm suas ocupações. O podcast é um hobby que a gente leva a sério. Então a gente acaba não conseguindo sempre jogar um jogo inteiro para poder sentar e gravar sobre ele. A gente faz muito isso no spin-off, que é um quadro que a gente criou para poder falar de coisas que nem todo mundo pode participar aqui do Caranguejo, tanto eu quanto o Rudá, quanto o Paulo. A gente acaba não fazendo tantos episódios de videogame no podcast. A gente acaba deixando essa parte mais gamer do programa para as lives na Twitch, inclusive live todo dia lá na twitch.tv/caranguejo atômico. Dê um follow lá e ajude a gente a crescer cada vez mais. Então sempre que a gente tem a oportunidade de sentar os 3 para falar de videogame, é muito bom. Então tá aí a minha indicação, episódio 57 do Ghost of Tsushima. Tem outros episódios também de videogame, a gente fez sobre Final Fantasy, a gente fez sobre The Last of Us, a gente fez sobre alguns já, queremos fazer sobre mais, mas tá aí um episódio que valeu muito a pena gravar, o 57 Ghost of Tsushima, o honrado último exclusivo de PlayStation 4. O último episódio que eu recomendo aqui é um episódio sensacional, bem na meiuca ali, episódio 51, sobre The Last of Us Parte 2. Chamamos nossos grandes amigos Tami e Thiago Miro para fazer parte desse papo, e foi um papo incrível. O jogo ele é sensacional, extremamente pesado, é um jogo muito reflexivo. O nosso podcast também foi, inclusive desafio você aí a achar um episódio de podcast tão bom quanto esse nosso 51. Então ouça lá, que ficou muito incrível o nosso episódio. Tem falando sobre o jogo, falando coisas técnicas, coisas emotivas. O nosso episódio ele é muito completo, incrível. Eu adoro podcast, ouço vários e nenhum chegou à altura do nosso episódio. Muitos da nossos são incríveis, mas esse tá especial, incrível, especial. Então ouçam o nosso episódio 51 sobre The Last of Us Part 2 e contem aí pra gente o que é que vocês acharam. Outro episódio que eu também recomendo, um episódio que é totalmente do coração, é um episódio que não teve participação especial de ninguém, foi só a gente, e foi o episódio número 1 do Caranguejo Atômico. Esse episódio pra mim foi muito especial porque foi o começo, né, de toda a nossa história caranguejística, e eu fiquei muito feliz em gravar. A gente fez foi um arranjo, todo mundo gravando com os seus celulares, a gente nem imaginava ainda comprar um microfone para gravar, e ele tem o DNA, a essência do caranguejo, que é a conversa aí entre amigos. Para mim é um episódio muito especial por ser o início de tudo. Então aí minhas dicas de episódio, espero que vocês curtam. E para fechar minhas indicações, episódio 92, Duna. Jogou areia no clássico?
Esse nome é engraçado, a gente decidiu botar esse nome porque na época a gente ficou meio sem saber se tinha gostado tanto do filme ou não. O Duna é um grande clássico da cultura literária de ficção científica e eu não conhecia. Eu não conhecia Duna, eu não conhecia essa obra. Tive a oportunidade de conhecer para gravar aqui no podcast. É uma obra que eu fiquei fascinado, me apaixonei, li o livro, o primeiro livro que é onde o filme se baseia. E fiquei totalmente apaixonado e envolvido nesse universo criado por Frank Herbert. Esse grande clássico da ficção científica que influenciou tanta coisa e agora no filme parece que ele é cópia de Star Wars, cópia de Game of Thrones, mas na verdade ele influenciou essas obras a serem criadas. Então é muito legal quando a gente tem a oportunidade de não conhecer alguma coisa e através das gravações do podcast ficar fã de alguma coisa, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo em Duna. Então quando eu assisti o filme uma segunda vez, eu já fui com um olhar um pouco diferente, eu já tive críticas diferentes de quem assistiu a primeira vez e não tinha lido o livro. Então eu assisti agora com um olhar de uma pessoa que leu o livro, que debateu com outras pessoas e que assistiu novamente a obra. E eu gostei ainda mais do filme. Eu mudaria minha nota nesse episódio. Descubra lá qual foi a nota que eu dei. Mas eu aumentaria com certeza a nota para esse episódio do Duna. Então minha última indicação aqui do vídeo, o episódio 92, Duna. Jogou areia no clássico? Não jogou areia no clássico. Agora eu posso dizer com toda certeza que não jogou. Um ótimo filme, um ótimo livro. Procurem aí para ler e para assistir e para escutar o podcast também. Então é isso, pessoal. Eu queria aqui aproveitar para agradecer vocês, né? 100 episódios, né, da gente do Caranguejo. A gente não estaria chegando nessa marca se não fossem vocês, o apoio de vocês. Obrigado a quem assistiu esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o podcast do Caranguejo Atômico. É um projeto que a gente faz de coração, de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que continuem curtindo cada vez mais o Caranguejo Atômico. Temos mais de 100 episódios lançados. Como eu falei, temos outros quadros. Mas alcançar essa meta de 100 episódios numerados, que é o primeiro quadro e é o quadro onde todo mundo participa do Caranguejo Atômico, é algo muito marcante e muito gratificante. Agradecer de coração quem acompanha a gente toda semana nesses quase 3 anos de existência do podcast. É só o começo, a gente tem muito mais coisa aí no nosso futuro e esse ano vai ter muita novidade também bacana. E vejo vocês na próxima. Falou! Muito obrigado, pessoal, e fiquem bem. Valeu, pessoal!